Bom dia! Inicialmente, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão me ajudando a construir essas nossas conversas além das palavras. Eu gravo o vídeo, publico no final de semana e ao longo da semana eu vou recebendo as mensagens de vocês que vão me dando feedbacks, vão me orientando, vão me dando sugestões, vão me fazendo perguntas e assim a gente vai então direcionando essas nossas conversas que eu confesso que para mim estão sendo muito prazerosas. E já em cima do que me foi perguntado durante a semana, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o caminho das poesias, né? E me perguntaram especificamente sobre a poesia quase derradeira. As pessoas acharam engraçado o nome e me perguntaram por que esse quase derradeira. E eu vou explicar porque foi o seguinte: eu comecei a fazer a organização das poesias que eu tinha para montar o segundo livro, exatamente esse Confissões da Poesia, e eu tinha muitas poesias guardadas ao longo de 20 anos de inanição, como eu chamo, de não publicação, de não divulgação. Tinha inclusive poesias que são anteriores ao primeiro livro. São anteriores, são poesias de 2000, por exemplo, e que não entraram em Sonho que Sonho. Então, eu comecei a fazer a organização, mas durante esse processo de organização eu também comecei a escrever o Diálogos com o Tempo e começou a haver uma produção ao mesmo tempo de muitas poesias. Começaram a nascer muitas poesias e eu fui agregando ao livro. Chegou um momento que eu já tinha estabelecido um cronograma para fechar o livro e eu disse, não, preciso encerrar essa produção, o que chegar depois fica para o próximo, mas eu preciso encerrar. E eu disse, eu tenho que ter uma poesia que ela feche o livro, né? Que seja a poesia derradeira. E surgiu então aquele questionamento que vocês viram, que surgiu exatamente de uma pergunta da minha terapeuta, que já me perguntaram também quem era a terapeuta, mas eu não vou dizer. E eu, então, criei a poesia derradeira. Eu disse, pronto, o livro está fechado, é essa poesia que encerra o livro. Só que, algum tempo depois, a poesia chamada Pedaços de Mim. E essa poesia, ela também fala do processo de criação, ela também fala da importância da poesia para mim, e ela trazia algo muito interessante, porque ela fazia um link com a primeira poesia, que é Confissões da Poesia. Aí eu disse, não, é essa aqui que tem que encerrar o livro, porque ela é a poesia adequada para esse momento. E eu digo, mas eu tenho a poesia derradeira, e aí o que eu faço com ela? Aí eu a coloquei antes da última e, em vez de ser a derradeira, eu acrescentei, então, entre parênteses, o quase. Então, ficou poesia quase derradeira. Então, só para vocês perceberem que o nome, ele surge algumas vezes, sim, antes, até porque eu já vejo alguma ideia já bem firme, então, aquela ideia que fica, aquela palavra, aquela coisa que fica me martelando a cabeça, que é o motivo pelo qual a poesia nasce, às vezes já define, mas também ela pode surgindo ao longo da poesia ou até depois. Ela vai se ajustando e agora ela precisa ter uma identidade muito grande com aquilo que está escrito. O que eu acho mais interessante de tudo isso é que não é realmente a questão do nome da poesia ou do seu próprio conteúdo, que nasce em mim, que faz com que aquilo mesmo chegue ao leitor, porque o leitor muitas vezes ele interpreta diferente, até o próprio nome que eu dei o significado, quando ele recebe sem conhecer, ele dá um outro significado, e isso acaba fazendo com que a poesia ela se transforme, ela assuma um novo significado, um novo contexto, uma nova história para o leitor.
a não ser que ele depois ele venha conversar comigo e eu vá explicar como eu estou explicando aqui a questão do nome da poesia quase derradeira, mas senão ele cria a sua própria história, né? Ele acaba criando todo o contexto, aquela ambiência para poder ele contar para si mesmo a história que ele leu naquela poesia. E isso é muito interessante, isso é muito legal, né? Porque a poesia começa até antes mesmo na ideia, passa por todo esse processo de criação, de nome, e depois ela chega ao leitor e ela se transforma, ela se amplia, né? A poesia, ela acaba sendo também, a cada momento, ela adquire energias diferentes, ela adquire um significado até mais amplo, né? Eu tive uma experiência muito interessante no domingo passado, quando foi lançado Confissões da Poesia, e eu tive a oportunidade, primeiro, de ouvir, né, de algumas pessoas, as pessoas lendo algumas poesias, e eu fiquei até surpreso com a leitura, com a interpretação, com o significado, com o peso que as palavras assumiram na voz de outras pessoas. Quando aquelas pessoas colocaram a sua energia, a sua entonação, o seu entendimento, e que a poesia adquiria significados diferentes. E eu me emocionei mesmo vendo isso. Mas também eu me emocionei muito quando eu fiz a leitura da poesia A Mulher da Minha Vida. Eu já tinha, claro que quando eu escrevi a poesia, eu mostrei para minha mulher, fiz uma leitura emocionada para ela. Domingo passado, eu fiz aquela leitura em público. Ela estava na primeira fila, eu dediquei a leitura da poesia a ela. A gente foi uma interação muito grande, havia outras pessoas, mas era uma conversa entre nós, mas as pessoas todas participavam também. E foi muito emocionante ler aquela poesia. Eu me emocionei mesmo, chorei. Os vídeos mostram isso, eu chorei várias vezes durante a poesia. Foi um momento único, foi um momento novo mesmo, a gente já conhecendo a poesia, uma nova energia, um novo significado naquele momento. E eu acho que é isso que é legal. Passei a semana toda recebendo muitas mensagens das pessoas falando de como elas interpretaram alguma poesia, de como elas viram, de como elas leram, de como se sentiram. Isso é o que nos motiva, é algo que é muito interessante e que é o caminho que a poesia faz. Com o lançamento do livro, a poesia fez o seu caminho, continua fazendo o seu caminho, porque ela deixou de ser minha, deixou de ser um processo criativo, ela foi além da questão de ter um nome, de estar num livro. Hoje ela é do mundo, hoje ela pertence também a outras pessoas. Outras pessoas têm pedaços de mim que se uniram aos seus pedaços e nós temos novos pedaços de vidas. E a palavra que era minha e que me salvou, hoje ela é a palavra de muitos e que muitas vezes ela representa o que alguém quis dizer e não soube fazê-lo ou não teve oportunidade e encontrou nas minhas palavras as suas palavras e também as suas emoções, os seus sentimentos que estão além das palavras.